A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens e obreiros, a paz do Senhor, pastores, irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos a Deus. Hoje, meus amados, dia 4 de março de 2026, o dia, o ano e o mês que Deus preparou para falar da palavra de Deus ao povo de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus no capítulo 4 de Romanos e o versículo 17. E nós vamos meditar e glorificar o nome dele. Só esse versículo, vamos orar e vamos falar com Jesus. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituiu, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existiam. Querido Deus e bondoso Pai, esta é a Tua palavra, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor usa-me nas Tuas mãos. Que a palavra do Senhor, Pai querido, esteja maravilhada nos corações e alcança os tristes, o abatido, levanta aqueles que estão precisando de fé para seguir na Tua presença. Santifica esse mundo, essas almas, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, Jesus Cristo nos chama para falar a palavra do Senhor. O grande apóstolo São Paulo, em Romanos 4, versículo 17, ele disse o que o Senhor falou quando encontrou com Abraão. Mas imagina, meus irmãos, Abraão, um homem idólatra que fazia parte de uma família que fazia ídolos, e Deus escolheu deste meio um homem para ser o pai da fé. Nós paramos nessa palavra e começamos a dizer, Deus é poderoso de tal maneira que ele entra dentro do prostíbulo, tira o chefe ou a chefe da prostituição ou chefe, restaura, chama para fora, dá um banho de misericórdia, levanta e diz, tu serás mãe de muitas mulheres, de uma grande nação. Assim como ele fez com Abraão, ele faz com aquele que crê. Chamou, sendo um homem idólatra, fabricante de deuses. Ele chamou do meio da família. Por que às vezes nós pensamos que Deus chamou a pessoa para fazer a obra, para dar continuidade à obra, do berço, filhos de pastor, de pastoras, sacerdotes, advogado ou juiz? Não. Deus chama, escolhe do meio de uma família. Ele escolhe uma pessoa e sempre é o menor. Sempre é o rejeitado. Sempre é aquele que faz as coisas erradas. Porque a glória é do Senhor. Está entendendo? Ele chamou Abrão e disse, por pai de muitas nações, te constituir, por um grande obreiro, por um pastor de uma grande igreja, de um grande ministério, o Senhor está te chamando. Não importa se você é drogado, chefe de tráfico, ladrão, assassino, estuprador, Deus está buscando. O Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito, está chamando deste lamaçal que você vive e dizendo, se crê, tirarei de dentro da cela, trarei para fora, porque tenho contigo uma obra e tu vai levar esta palavra aos presos, aos cativos,
aos adúlteros, aos afeminados, às prostitutas, aos ladrões, aos salteadores, aos mentirosos. E o nome do Senhor será glorificado. Você será conhecido como um grande pastor, um grande pregador da verdade que é. Se crê. Perante aqueles no qual creu, te constituí rei, pai, pastor, ajudador, libertador, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Perante aqueles no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, chama à existência as coisas que não existem. Se alguém crê nesse Deus que ressuscita os mortos, tu serás chamado um pregador, homem de Deus, mulher de Deus, se obedecer a palavra do Senhor. Se amar a obra do Senhor acima de todas as coisas. Se amar as almas, os irmãos, os amigos, ser humano, como se fosse você mesmo. Se doar a sua vida, muitas almas chegarão ao Senhor. E tu serás o pastor deste povo. Porque nos últimos dias virão dias difíceis e trabalhosos. Mas assim disse o Senhor: estou procurando um homem, a mulher, que tenha fé, não importa onde está, se está preso, se está na prostituição, se está matando ou roubando, se é condenado a 100 ou 200 anos de cadeia. É esses que o Senhor está buscando, homem de coragem, mulher de coragem. Aqueles que não temeram perder a vida no mundo do crime e da prostituição. E o Senhor está dando um banho de misericórdia e vai levantar e vai te conceder o Espírito Santo, vai te encher. E agora levarás a palavra de Deus a todos aqueles que crer que o Pai, e o Filho e o Espírito Santo de Deus é contigo. Alguém não vai crer quem é você, porque conhece o seu passado, mas o seu presente e o futuro conhece a Deus. Este povo vai ver que em ti há o Espírito Santo. Se alguém crê que Jesus Cristo ressuscitou os mortos, este homem será levantado. Você será levantado ou levantada. Se sair da vida que você está com todo o peso de pecado, de miséria, e se curvar-se diante do Senhor Jesus Cristo, com o coração confessar o nome dele, ele vai te levantar para ser. Não é um pregador de vaidade, não é um pregador de bonância, é um pregador de vida eterna, é um pregador de cura divina, porque nesse dia Deus está chamando homens e mulheres que creem que Ele é um Deus que do nada faz surgir tudo. Ele é um Deus que abençoa. Ele é um Deus que levanta o abatido e oprimido. Ele é um Deus que cura os enfermos, levanta os paralíticos, dá vista aos cegos e a voz da palavra ao mudo, dá audição aos surdos.
quem ressuscita o morto, ou os mortos, é tão poderoso que não há enfermidade mortal para ele. Não há nada impossível. É este homem e esta mulher que Deus está buscando em Cristo Jesus, na face da terra, pelo poder do Espírito Santo, capacitar este homem e esta mulher, que não viva assim para ele, mas para Cristo. Que olhe para o homem paralítico. Se esse crê, não é oferecer a cura da paralisia. Constitui-se pastor este homem, esta mulher, perante aquele que creu. Se o homem creu que Jesus Cristo cura o câncer e foi à frente na hora da pregação, dobrar o seu joelho, ele vai sair curado, porque ele creu. E Deus está chamando homem e mulher que não persuada, mas que diga: Jesus Cristo, ele cura o câncer. Jesus Cristo cura a paralisia. Jesus Cristo abre a vista ao cego. Jesus Cristo dá voz ao mudo. Jesus Cristo cura a diabetes, cura o coração. Jesus Cristo faz tudo isto, ressuscita os mortos, levanta os abatidos. Aqueles que crêem, perante aqueles que crêem, o Deus que vivifica os mortos, não importa, Deus vivifica. Se você crê, pegue a palavra de Deus, crendo que Deus vai operar. Quem sabe não vai ter muitos pula-pula, mas vai ter muitas lágrimas quando ver um ente querido paralítico levantar e sair pulando. Quando vê um ente querido cego andar, dizer: estou vendo. Abaixo de canta. Quando vê um ente querido desenganado pela medicina, fazer o exame e estou curado do câncer. Quando vê um ente querido trazer um morto, pela fé deles, pedindo a oração, eu creio que Deus pode ressuscitar e a pessoa ser vivificado. Para isso, precisa que quem está pregando também creia que Deus o chamou, que Deus o enviou, que Deus o capacitou, que Deus está na frente, que é Deus quem vai fazer. Aleluia. Porque pregar, porta de emprego, casamento, divórcio, prosperidade, a igreja está pregando há 2 séculos, 2 ou 3 décadas, só isso enriqueceu as igrejas, os pastores com dinheiro, mas empobreceu a igreja do poder de Deus. Porque Jesus Cristo não nos chamou para sermos ricos aqui neste mundo, senão ele teria feito para ele um grande ministério, um grande templo. Mas ele, quando tinha oportunidade, ele lia uma palavra na sinagoga dos fariseus. Ele andava nas terras empoeiradas, nas palestrinas da Palestrina. Meus amados irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo é poderoso para fazer muito mais do que nós entendemos. Por isso eu convido
nesse dia, pregadores da palavra de Deus, adoradores do Senhor, crentes em Cristo Jesus Cristo, pregadores e cantores, pastores, líderes, aqueles que foram chamados, que têm uma credencial nos seus bolsos. Medite na palavra. Lembra-se não da onde o homem veio. Lembra-se de onde você veio. Não importa se você está na sarjeta. Não importa se você está andando a pé. Não importa o que está acontecendo. Deus está te chamando. Deus está nos chamando nesse dia. Deus quer nos capacitar, quer te capacitar para que vinde pregar o evangelho, não de persuasão, mas pregar aqueles que crêem, no qual que chegaram perante aquele no qual creu. Você vai pregar a Jesus Cristo que salva, Jesus Cristo que cura, Jesus Cristo que restaura, Jesus Cristo que leva para o céu, Jesus Cristo que ressuscita os mortos, dá vista aos cegos, levanta os paralíticos, perante aqueles o qual creu. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Aquilo que não existe, que nós não sabemos, que não acontece, ninguém sabe onde está, Deus chama à existência. Porque, meus amados e queridos irmãos, vamos temer, se nós cremos nesse Deus, que ressuscita e vivifica os mortos, pode ser espiritual, mas está falando mortos. Quem morreu está no cemitério. Deus restaura, ressuscita. Se aquele que crê no Senhor, faça essa obra, pregando o evangelho que cura, o evangelho que salva, o evangelho que perdoa pecado, o evangelho que levanta os paralíticos, ressuscita os mortos e conduz à vida eterna. Todo aquele que crê. Ele chamou no meio de uma nação, ele encontrou e esse homem era idólatra, chamado Abrão. E ele chamou e fez essa proposta. Quem disse que Deus não está te chamando ou me chamando e dizendo, você pensa que está velho, pensa que venceu o seu tempo, pensa que não dá certo, vê o defeito da igreja, vê o seu defeito, porque Deus hoje te chama do lamaçal aonde você está. Não importa se está bebendo, está fumando, está usando droga, está adulterando, está prostituindo, está matando, está roubando, está nas garras de Satanás. Jesus Cristo está buscando das garras de Satanás alguém para trazer e dizer para ti, para mim, para nós, farei de ti um grande homem de Deus, que terás as visões celestes, será arrebatado, terá visões dos céus, vai pregar o evangelho que salva. O evangelho que salva é um, o evangelho de comodismo é outro, o evangelho de riqueza é outro, o evangelho que vai para o inferno é todo aquele evangelho que é pregado, mas que não salva. A
Para ser o evangelho que salva, disse, tem que estar crucificado em Cristo Jesus. O que você gostava de fazer? Qual era o seu hobby? Não deve, não pode fazer, se quiser ter o poder do Espírito Santo. Não pode tomar, não pode beber, não pode se pintar, não pode se preparar, não pode buscar, preparar mensagem, não pode mentir, não pode adulterar. Se quiser repreender a morte, não pode andar neste lugar. Não pode ser contencioso. Se quiser ter os dons do Espírito Santo, tem que pagar o preço que o grande apóstolo São Paulo pagou. O pagar esse preço é apanhar, é ser perseguido, é ser caluniado. Esse é o preço que Cristo pagou para dar exemplo de humildade. Porém, no meio das perseguições, Jesus Cristo curava os enfermos, aleluia. Se eu sou chamado para fazer a obra, eu tenho que pregar o evangelho que cura. Não tenho dúvida. Se uma pessoa, de todos que ouvirem essa live, e tiver um câncer terminal, e crê que Jesus Cristo dá uma oportunidade para se converter, e disser, Senhor, me dê uma oportunidade, cura-me. Ele vai pôr as mãos hoje, ao você ouvir, e testificar a Ele, pedindo que crê, será curado. Porque Deus me chamou para isto. Aleluia. Não importa se a pessoa está na prostituição. Vou lá dizer para você que Deus tem obra contigo. Na miséria que você se encontra, Deus está traçando o seu dia e o caminho no seu futuro. Se você crê, volta-se para Cristo. Esse Deus que vivifica os mortos, não importa se você acha que já está morto para essa vida, não tem mais jeito, Jesus Cristo está pronto para te restaurar. Ele faz existir, chama a existência aquelas que não existem. Meus amados irmãos, muito se fala de Abraão, homem de fé, mas pouco se fala de Abrão, homem pecador. Pouco se fala de Abrão, homem idólatra, mas que tinha um coração temente a Deus, obediente. Quando Deus o chamou, ele deixou tudo que ele fazia, tudo que ele tinha, até a parentela. Ele não era Abraão, não era o pai da fé, era o Abrão, obediente à voz de Deus. Minha irmã e meu irmão, você pode não ser um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo para pregar essa palavra. Não tenha fé para repreender um demônio, autoridade. Não tem fé para orar por um canceroso. Mas você é obediente como era Abrão. Você tem muitos pecados, muitas fraquezas, muitas vaidades, muitas idolatria, mas no seu coração tem o temor do Senhor. Não importa se você é uma prostituta, um prostituto, mas quando fala de Jesus, você tem no seu coração. É você que o Senhor está chamando.
porque você tem um amplo conhecimento do pecado, da miséria, do sofrimento onde está um prostituto, uma prostituta, um ladrão, um viciado, um drogado. Sabe o sofrimento de um homem preso, um estuprador, porque Satanás persuade o homem. Mas você conhece os caminhos e como dói e como esse povo sofre. E Deus te chama para que você seja salvo e alcance as almas daqueles que estão rejeitados para este mundo. E é Deus que vai chamar à existência essas almas, esses homens e essas mulheres, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. E você será um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Não queira ser o pregador de multidões, daqueles que fez um voto para comprar um carro novo, um emprego novo, para ganhar 3 vezes mais. Não seja pregador dos homens que leva 100 no altar para receber 100 vezes mais. Esse povo é avarento, esse povo é interesseiro. Seja um homem que Deus chama e diz, vai, eu farei. Aonde você pôr os seus pés, o Senhor tem colocado o dele na frente. Quando você colocar as mãos, o Senhor tem colocado as mãos dele, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa reconhecer o poder de Deus. Uma igreja cheia do poder de Deus. Não tem bibibi, não tem mentiras, não tem fofoca, não tem calúnia, não tem adultério nem fornicações, não tem persuasão. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Só tem língua dos anjos, profecia dos céus, porque Deus continua falando, porque Ele é Deus. Não é o pastor do altar que é o profeta de Deus. Todo aquele que for chamado, cheio do Espírito Santo, tem visões celestiais, e Deus o repreende, aquele que Ele ama. Aleluia! Muitas a obra de Deus há de ser grande na terra, porém dentro das igrejas não haverá tanta cura no momento, porque a vaidade é pecado. Mas aquele que crê, Jesus Cristo vai estar passando nas encruzilhadas. Jesus Cristo vai estar passando nos montes. Jesus Cristo está passando nos seus leitos. Está vendo qual é a sua vivência dentro da tua casa. Vai estar curando, vai estar libertando, vai estar chamando a existência daqueles que não existem. Porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. E este ano Deus, em Cristo Jesus, tem uma obra muito grande para fazer na terra e com a igreja. Igreja do Senhor. Volte para Cristo Jesus. Porque Jesus nunca deixou a igreja. Nunca virou as costas para a igreja. Jesus Cristo ama a igreja. O poder de Cristo Jesus foi dado à igreja. Porém, a igreja trocou o poder pela vaidade,
pela teologia da sabedoria humana, porque o poder de Deus não persuade o homem. Meus amados irmãos, se você crê e estiver enfermo, vou estar orando perante aquele que crê que Deus vivifica os mortos, chama de existência as coisas que não existem. E Deus vai estar fazendo a obra para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, essa é a tua palavra, Senhor. Agora, Pai, onde estiver um irmão ou irmã que crê na tua palavra, seja que esteja enfermo, seja curado da enfermidade, Pai, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Não importa se é paralisia, não importa se é cegueira, não importa se é câncer, não importa se é o coração, não importa se é diabetes, não importa se é demência, aonde estiver um irmão ou irmã que crê, não importa seus rins, ossos, nervos, aonde estiver um irmão ou irmã que crê na palavra do Senhor, crê que Deus em Cristo Jesus ressuscita os mortos e chama a existência aquele que não existiu. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal e toda enfermidade. E todo pecado, Jesus Cristo perdoará. E levanta homens e mulheres para a glória do nome do Senhor, aqueles que crêem na palavra. E assim Jesus Cristo seja glorificado em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, não contendam, não fala contra o seu pastor, não fala contra o seu irmão, não blasfeme, não tenta matar o seu irmão, porque quando você fala mal do seu irmão, você está pecando. Não faça essas coisas. Ore por ele, ore por ela. Ore pelos pastores, ore por este mundo, porque Jesus Cristo ama a igreja e faz a vontade dele. E a vontade dele é que todo homem seja salvo e que nenhuma alma pereça. Então, aquele que crê, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Que Deus abençoe a família, a minha família e todas as famílias. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os pastores, que Deus abençoe o meu pastor, em o nome do Senhor Jesus Cristo e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.